Vamos ao nosso último vídeo dessa sequência de matrizes. Nesse vídeo, nós iremos apenas relatar e mostrar alguns exemplos do que já tem na apostila de vocês, tá? Não tem muita novidade aqui não. É só explicar passo a passo, caso não tenham conseguido entender, e mostrar uns exemplos práticos de matrizes relacionados a cada tipo. Sobre os tipos de matrizes, a gente tem logo aqui que os tipos de matrizes incluem as diversas maneiras de representação de seus elementos. São classificadas em matriz, linha, coluna, aqui são alguns dos tipos, né? Então, o que vai determinar o tipo de uma matriz? É a sua organização em linhas e colunas. Tá? É basicamente isso. A forma com que ela vai aparecer a gente vai determinar. Não é que vai ser um cálculo diferente para um tipo e vai mudar alguma coisa na definição para outro, não. São apenas as formas de representação dos elementos dessas matrizes que vão determinar o seu tipo. A primeira que a gente tem aqui é a matriz quadrada. O nome é bem intuitivo, né? A matriz é a matriz constituída pelo mesmo número de linhas e colunas. Quadrado, que é um quadrado. A característica que interessa para a gente aqui é uma forma geométrica que possui todos os lados iguais. Beleza? Então, uma matriz quadrada é uma matriz que possui os lados iguais. O número de linhas é igual ao número de colunas. Aqui eu tenho um exemplo. Olha. É o A1, A1, 2, A1N e assim vai. Percebam, só um detalhe importante, que aqui na ordem dele será de ordem N por N. A gente já vai especificar isso aí. Vamos ver uns exemplos. Olha, aqui nesse 1 eu tenho duas linhas e duas colunas. 3 linhas e 3 colunas. 4 linhas e 4 colunas. Beleza? Então, sempre vai ser igual o número de linhas e colunas da matriz quando ela for quadrada. Ou, sempre que for igual, eu vou chamar ela de matriz quadrada. Matriz quadrada de ordem N. O que significa isso aqui? Olha, está escrito aqui em cima. Ordem 2, ordem 3 e ordem 4. Percebam que aqui eu não escrevi ordem 2 por 2 e aqui 3 por 3 e 4 por 4. Por quê? Toda vez que nós tivermos uma matriz quadrada, nós podemos colocar apenas um número. Olha, ela é quadrada 2 por 2, então eu posso dizer que é de ordem 2. Não preciso colocar esse restante. Ela é quadrada de ordem 3 por 3. Eu posso dizer apenas que ela é de ordem 3. 4 por 4, ela é de ordem 4. Somente isso. A matriz linha é toda matriz de ordem 1 por n, ou seja, possui uma única linha. Matriz linha possui uma única linha. Olha, apenas uma linha aqui. Alguns exemplos. Tem a matriz A, ela possui quantas linhas? Uma linha. Quantas colunas ela tem? Uma, duas, 3, 4, 5 linhas. Então eu digo que ela é uma matriz do tipo 1 por 5. A ordem dela é 1 por 5, ela é do tipo linha. Beleza? Mesma coisa aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então ela tem uma linha e 5 colunas, essa é a ordem dela. Um outro exemplo, 2, 4 e 6. Olha, eu tenho uma linha, eu tenho 1, 2, 3 colunas. Então B é uma matriz 1 por 3. O próximo tipo é a matriz coluna. É toda matriz de ordem M por 1, ou seja, que possui uma única coluna. A que a gente viu agora há pouco tinha apenas uma linha. Essa aqui tem apenas uma coluna. Olha, apenas uma coluna. E linha 1, linha 2, sucessivamente até a linha M. Mas coluna ela possui apenas um. Uns exemplos eu tenho linha 1, 2 e 3. Então eu tenho uma matriz do tipo 3 por quantas colunas? Apenas uma coluna. Se ela é uma matriz coluna, ela vai ter apenas um. Um outro exemplo, bem parecido. E aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas. Ela vai ser uma matriz do tipo 4 por 1. Quer dizer que ela tem 4 linhas e apenas uma coluna. Então, ela é uma matriz coluna. Matriz nula, o nome é bem intuitivo também. É toda matriz que possui todos os seus elementos iguais a zero. Olha, todos os elementos serão zero.
em todas as linhas e em todas as colunas. Então ela é uma matriz nula. Matriz diagonal, é toda matriz quadrada em que os elementos não pertencentes à diagonal principal, olhem esse nome aqui, diagonal principal, são iguais a zero. Iguais a zero, ou seja, IJ é igual a zero sempre que I diferente de J. Para a gente definir isso aqui, nós vamos precisar primeiro identificar a diagonal. Todo mundo sabe o que é diagonal, né? Na matriz, a diagonal principal será essa aqui, olha. Todos os elementos que estão, a gente fala, né, de uma forma bem brusca e pouco formal, de um canto no outro aqui, olha. Isso aqui que é a diagonal principal. Todos os elementos que estão nesse espaço, eu digo que eles estão na diagonal principal. A diagonal secundária é o contrário, é do outro lado aqui, ó. Lá do outro extremo até esse um aqui, beleza? Olha uma característica peculiar, que é o que a gente define aqui. Todos esses elementos, isso está na apostila de vocês também, tá? Todos esses elementos da diagonal principal, a posição deles em linha e coluna é a mesma, olha. Linha 1, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Linha 3, coluna 3. Linha N, coluna N. Beleza? Então, todos eles vão ter o mesmo índice aqui. Tá ok? Então, todos os números que tiverem o mesmo índice, eu já sei que eles fazem parte da diagonal principal. E outra coisa interessante aqui, a gente vai já avançar agora sobre... eu só vou conseguir determinar a diagonal de uma matriz quando essa matriz for quadrada, tá? Se ela não for quadrada, não tem como eu determinar. Ela não vai ter diagonal principal e diagonal secundária. Lembra desse detalhe. Aí agora sim, né? Sobre a matriz diagonal. Olha, a matriz diagonal, os elementos que estão aqui na diagonal principal, eu separo eles e eu olho para o restante. Todos que estão acima e que estão abaixo são todos nulos, são todos zero. Então eu digo que eu tenho uma matriz diagonal. Outro exemplo, de novo, olha, diagonal principal. Os demais elementos são todos nulos, todos zeros. Então eu tenho uma diagonal principal e aqui alguns outros exemplos também. Olhem, atentem para esse um aqui. Ele separo e os demais são todos nulos. Ah, professor, mas aqui também são zeros. Não importa. A definição diz que os elementos não pertencentes à diagonal principal são iguais a zero. Então, mesmo que os que são participantes da diagonal principal forem zero também, não vai ter problema nenhum. Vou continuar tendo uma matriz diagonal aqui. Beleza? E outros exemplos aí pra gente. Matriz identidade é bem importante essa matriz identidade. É a matriz diagonal na qual todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Olhem aí. Todos os elementos da diagonal principal, a gente já sabe que é a diagonal principal, né? Todos eles são iguais a 1. Detalhe, é a matriz diagonal, tá? Se a matriz é diagonal, a gente volta lá no nosso tipo de matriz anterior. Os outros elementos devem ser iguais a zero, devem ser nulos. Beleza? Alguns exemplos aqui, olha, de matriz diagonal. Ela é uma matriz diagonal e os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Então, eu tenho uma matriz identidade. Mesma coisa aqui e nos nossos outros exemplos. Aí, uma coisa importante aqui. Sempre uma matriz identidade, eu vou descrever ela com esse I. E aqui no índice eu vou colocar apenas a ordem dela. Ela é de ordem 2, olha, 2 linhas, 2 colunas. Então, eu coloco I2. De ordem 3, 3 linhas, 3 colunas, eu coloco I3. De ordem 5, olha, 1, 2, 3, 4, 5 linhas, 1, 2, 3, 4, 5 colunas, eu coloco I5. É uma forma de representar a matriz identidade. Esse que eu coloco aqui, ó, identidade de ordem 2, identidade de ordem 3 e assim sucessivamente. Matriz triangular, nós vamos ter dois tipos de matriz triangular, chama-se matriz triangular superior ou inferior, são os dois tipos que nós vamos ter. A matriz quadrada, que possui todos os elementos abaixo ou acima da diagonal principal. A matriz superior, todos os elementos vão estar, todos os elementos abaixo da
diagonal principal serão nulos. E a matriz inferior, todos os elementos acima da diagonal principal serão nulos. Aqui a definição delas, que tem lá na apostila de vocês. E os exemplos. Olha, a matriz triangular superior. Eu tenho a diagonal principal aqui. E todos os elementos abaixo dela são nulos. Olha, 0, 0, 0. Então, eu tenho uma matriz triangular superior. No segundo caso, eu tenho a minha diagonal principal aqui. Todos os elementos acima dela, acima da diagonal principal, são nulos, são zeros. Então, eu tenho uma matriz triangular inferior. Beleza? A matriz transposta de A, aí a gente vai colocar essa nomenclaturazinha aqui, olha, é A e um Tzinho aqui no expoente. É a matriz obtida a partir de A, trocando-se ordenadamente suas linhas por coluna. A gente troca as linhas por colunas e a gente vai transpor uma matriz. Simples assim. Olha, a linha aqui, linha 1 é a ABC, esse ABC será a coluna 1 aqui. A linha 2 é a ABC, esse ABC será a coluna 2 na nossa matriz transposta. Olha o exemplo prático. Eu tinha aqui minha coluna 1 agora. Coluna 1, 1, 3, 5. Essa minha coluna 1 foi se tornar a linha 1 da matriz transposta. Olha, 1, 3 e 5. A coluna 2 foi se transformar na linha 2 da transposta. 2, 4 e 6. Dessa forma, só fazer essa substituição. Mesmo caso aqui, olha, a minha coluna se transformou em linha. A minha coluna 2 se transformou em linha 2. E olhem aqui, eu tenho uma matriz coluna e eu vou fazer a transposta dessa matriz. Quando eu faço a transposta dela, eu vou transformar ela em uma matriz linha, que é o que eu tenho bem aqui, olha. A linha 1 se transformou em coluna 1. A linha 2, que é o menos 3, se transformou em coluna 2. E a linha 3, que é o 2, se transformou em coluna 3. Beleza? Isso aqui é a matriz transposta. A matriz simétrica é uma matriz quadrada, diz-se simétrica quando a IJ é igual a JI. Para todo menor ou igual a I, que é menor ou igual a N, e 1 que é menor ou igual a J, que é menor ou igual a N, ou seja, quando essa matriz transposta. Toda essa definição ela fica resumida bem aqui. Olha. Daí resulta que os elementos simétricos em relação à diagonal principal são iguais. Para eu saber se uma matriz é simétrica a outra, basta eu fazer a transposta dela. Se ficar igual, se ficar a mesma coisa, pronto, fechou. Ela é a transposta. Olha aqui. Linha 1, 4 e 5. Essa linha se transformará em coluna 1, 4, 5. A linha 2, 4, 2, 6. 4, 2, 6. E a linha 3, 5, 6, 3. 5, 6, 3. Olha o que aconteceu aqui. Eu fiz a transposta dela e continuou a mesma coisa. Parece que ninguém mudou de posição. Então eu digo que essa matriz é simétrica. Aqui um outro exemplo, já pronto, né? Olha, a linha 1 se transformou em coluna 1, a linha 2 se transformou em coluna 2 e a linha 3 se transformou em coluna 3. E elas continuam do mesmo jeito. Então eu digo que essa matriz são simétricas. Essa aqui vocês vão encontrar a simétrica dela para mim, tá? Vocês vão fazer a transposta e automaticamente encontrar a matriz simétrica dela. Missãozinha, façam aí e me mandem. Igualdade de matrizes. Duas matrizes são iguais se somente se possuem a mesma ordem todos os elementos correspondentes. Elementos com índices iguais e J que ocupam a mesma posição são iguais. Quando que duas matrizes vão ser iguais? Quando todos os elementos de posição igual forem iguais também. Olha, a posição 1, na posição 1, 1, 2 e 1, 2, 2, 1 e 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 2. Todos são iguais, então eu digo que as minhas matrizes são iguais. Se ela tivesse todos os elementos repetidos aqui, todas têm 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Mas se tivesse com posição trocada, se o 1 está aqui, o 2 está aqui, aí elas já não seriam iguais, tá? Muito importante essa definição. Com isso, olha, outro exemplo, menos 50, 11, 11, tem que ser os mesmos números na mesma posição, porque senão elas não são iguais. E uma forma de a gente descobrir isso aqui, olha, eu tenho a matriz 1, 2, 3, 4, A, B, C e D. Eu sei que elas são iguais, então o A será igual a 1, o B será igual a 2, o C será igual a 3 e o D será igual a 4, porque eles estão na mesma posição e eu disse que eles são iguais. Beleza? Então é isso que a gente tem sobre os tipos de matrizes, espero que tenham conseguido entender.